Ok, gente? Então, finalizando, né? Só lembrando que naquela época as pessoas consideravam morto o indivíduo assim que ele parasse de respirar. E aí já enterravam. Então, para aquelas pessoas, esses acontecimentos que nós acabamos de estudar eram considerados uma ressurreição, né? Só que, na verdade, são curas. Esse é o termo que deve ser empregado, como diz Kardec, né? E ele lembra também da ressurreição de Lázaro, que não houve ressurreição. Jesus acompanhou a irmã de Lázaro até o túmulo. Lázaro já estava há 4 dias, mas Kardec nos lembra que existem tipos de catalepsia que permitem que a pessoa fique até 8 dias. Vocês imaginam? A Lázaro ficou 4, pelo que a gente conhece, mas na própria Gênese a gente percebe que tem estudos que dizem que às vezes ficam até 8 dias, né? Então, de novo lembrar, a ressurreição de Lázaro só enriquece tudo isso. Ele estava 4 dias no sepulcro, né? Mas a morte ainda não tinha atacado os órgãos essenciais da vida dele, seu perispírito não estava desprendido. Por isso é que Jesus vai lá e fala, Lázaro, sai e vem para, né? Vem para cá, né? Então, só lembrando da ressurreição de Lázaro, que é, como Kardec nos explica, o termo que deve ser usado para todos esses casos que nós vimos é o de cura, tá bom? E aí, o último estudo de hoje, para continuar a semana que vem e acabar o capítulo 15, é aquele episódio que Jesus caminha pela água, né? Nós já conhecemos, Jesus estava... Os discípulos estavam tomando a barca para outra margem, Jesus ficou se despedindo do povo e depois subiu no monte para orar. E mais tarde, Jesus percebeu que a barca era açoitada por ondas gigantes que batiam nela e a movimentavam. E na quarta vigília daquela noite, Jesus resolveu caminhar por sobre o mar para ir ao encontro dos discípulos. Mas quando os discípulos viram alguém andando sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e se puseram a gritar amedrontados. Vejam, como nós faríamos, não é verdade? Como nós faríamos. E aí Jesus falou, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Nesse momento, Pedro responde, Senhor, se és tu, olha de novo, gente, nós estamos falando de crença, né? Se és tu, quer dizer, Jesus falava, não se amedronte, sou eu. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ó o desafio. E Jesus, serenamente, diz, vem, Pedro. Só isso. E Pedro desce da barca e começa a caminhar sobre as águas. Mas, neste momento, o mar se agita e Pedro começa a achar que vai morrer afogado, submergir, e fala, Senhor, me salva, Jesus, me ajuda. E aí Jesus tira Pedro, põe na barca, né? E aí ele subindo para a barca, aproxima-se dizendo Senhor, salva-me, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quer dizer, até Pedro, que depois, o mais fiel dos seus seguidores, né, o que colocou aí a pedra dessa igreja, duvidou, né? E aí todos os discípulos, quando viram Pedro e Jesus de volta à barca, acabaram entendendo, és verdadeiramente filho de Deus. E Kardec diz que esse fenômeno é uma explicação natural e que ele traz duas maneiras de poder analisar como que Jesus conseguiu andar sobre as águas. Ele diz que não tem nada de miraculoso, porque está dentro da ação das leis da natureza. Primeiro, o que Kardec considerava mais provável em 1868, nós podemos ter hoje estudos que mostrem outra dedução, mas nós estamos nos referindo a quando o livro foi escrito, é que Jesus apareceu sobre a água
como uma forma tangível, tendo o seu corpo em outro lugar. Kardec acredita que essa é a probabilidade mais provável, tamanha a força fluídica de Jesus. Sabe quando o corpo está num lugar e aparece em outro? A gente já viu isso também, esse fenômeno, né? E a outra possibilidade que Kardec lança é de que o corpo de Jesus poderia ser sustentado com a mesma força fluídica que consegue manter no espaço uma mesa. Não tinha o fenômeno das mesas que ficavam no alto, não tem o fenômeno da levitação. Então, como é que justificava Jesus andando sobre a água? Kardec acredita que o mais provável, naquela época, seja esse do corpo dele estar num lugar e ser visível em outro lugar. E aí não se conclui, Kardec deixa essas duas hipóteses, dizendo que considera a primeira a mais provável, e na aula da próxima semana nós vamos falar sobre as transfigurações. Tem mais histórias que a gente já ouviu, outras que a gente talvez não tenha ouvido, mas assim, hoje a gente encerra nosso encontro desta segunda parte do capítulo 15, né? Óbvio que eu vou deixar o microfone para quem quiser falar alguma coisa, contribuir, ajudar, perguntar, mas eu preciso, então, contar rapidinho, para quem não conheceu a história da minha vizinha. Eu devia ter 8, 9 anos, vocês imaginam quanto tempo faz? Eu era uma menina, e na rua que a gente morava, antigamente as pessoas eram veladas em casa, na sala de suas casas, era assim que aconteciam os velórios. E a nossa rua era muito unida, né? Pessoal bem simples, então aí falaram assim, nossa, a Heleninha morreu. A Heleninha era uma pessoa, ela morava assim, eu morava na metade da rua, a Heleninha morava na ponta da direita, ela era jovem ainda, tinha 2 filhas, tinha 34 anos na época, mas ela tinha problemas de coração, e na época, problemas de coração eram doenças muito difíceis de serem curadas, a ciência não estava como está hoje, 60 anos depois, né? Mas, enfim, Heleninha morreu, todos ao velório, porque a rua em peso inteira. E está todo mundo lá, noitinha, já a noite chegou, ficava a noite inteira velando o corpo, porque só enterrava no dia seguinte. Está todo mundo sentado no velório, um chorando, a família em pé perto do caixão, um outro falando baixo, o outro orando. De repente, a Heleninha começa a gritar, tira as flores e se mexe e senta no caixão aos berros. Gente, não ficou uma pessoa lá para contar o resto dessa história. Vocês dão risada. Judiação. O que ela teve foi um problema de catalepsia. Mas vocês imaginam isso há mais de 60 anos atrás? Não consigo. Não, era minha mãe, as nossas vizinhas, a criançada, porque a gente também ia nos velórios. Todo mundo branco de medo, porque nunca tinha visto nenhum defunto, que era o termo que a gente usava, sentar e falar. Ela gritava porque ela voltou à vida dentro de um caixão com vela, com flor, com gente chorando, com aquele, como chamava aquele tule preto. A mulher gritava, ela não tinha morrido, ela tinha tido um problema do coração. Aí, de fato, ela morreu na tarde do dia seguinte, só que aí ninguém mais tinha coragem de ir no enterro, no velório da Heleninha, coitada. Porque deu esperança para a família, coitado. Que coisa horrível, né? Judiação, não é bom nem pensar. Umas poucas almas muito bondosas, a criançada não apareceu, poucas almas bondosas foram apoiar a família, mas não tinha crédito. Então, nunca mais esqueci dessa história. Tempos depois, o grande ator Sérgio Cardoso disse que também foi enterrado vivo, porque quando viram barulho, ele se mexeu, e quando abriram o caixão, exumaram o caixão, ele estava com as mãos batendo no caixão para que alguém ouvisse. Sérgio Cardoso era um grande ator, vocês não devem conhecer, vai. Algumas conhecem, fala, conhecemos, porque aí vocês vão ser elegantes comigo. Outras ficam quietas porque nunca viram esse nome. Eu conheci muito. Tá, obrigada. Agora você foi super legal, tá, Rô? Você foi super legal, de fato, conheceu muitos, foi bondosa, eu agradeço. Eu conheci então muito é isso, também. gente.
acabou a história, acabou a aula, e hoje eu tinha preparado, eu queria dar a palavra para vocês, mas eu não consigo, vocês sabem que eu não sou nada tecnológica, né, ao contrário da nossa amiga, mas eu queria, considerando que nós estamos em pleno dia 20 de setembro, considerando os problemas que afetam as pessoas do mundo inteiro, ao nosso redor, nossos familiares, a nós próprios, lembrar que a primavera está chegando, né? Então, eu queria pedir licença para encerrar a aula de hoje, e depois aí vocês podem falar. Eu vou pôr o clipe de uma música que eu acho muito linda a letra. Licença. Só falta eu não saber agora fazer o que eu preciso, porque nas outras aulas, share, tá vendo? Não dá mais nada agora aqui. Fecha aqui, Marisa, vai para o teu e abre. Volta para a turma. Você entrou no mute, você está sem som. Só um minuto. Voltou. Quando você coloca share screen, vai aparecer todas as telas que estão abertas. Aí você clica na tela do que você quer compartilhar. E o som não estava entrando, é isso? Não estava entrando som e nem imagem dessa tela Nada. compartilhada. E aqui eu via tudo. Ok. Só um minuto, é um minuto. Porque agora eu não consigo abrir você, só vejo você, Sandra. Não vejo mais ninguém. Talvez eu tenha... E nem a minha telinha do Zoom, deixa eu voltar para ela. Quer ver? Eu estou fora da tela do share screen agora. Tá, você quer me mandar por WhatsApp o link? Eu vou tentar sair e entrar rapidinho. Espera aí. Tá. Voltei. Tá. Ele não abre. Quer mandar o link por WhatsApp e eu faço aqui? Mando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a letra da música que eu tinha escolhido para a gente encerrar a aula, não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com o momento da primavera, né? Que está chegando, a primavera está entre nós. Então, eu escolhi uma música, ela foi regravada pelo Emílio Santiago, e diz assim, o nome da música é Estão Voltando as Flores. E ele diz assim, vê, estão voltando as flores, vê nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a ilusão ainda, vê as nuvens vão passando, vê um novo céu surgindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Era só isso. Primavera para todos nós. Que Se você lindo. conseguir, Sandra, eu vou mandar umas imagens, eu agradeço, eu separei tudo aqui, mas você sabe que é isso, mas eu achei que tem tanto a ver essa letra com o momento que a gente vive,
e ela traz inspiração para a gente ver que o sol está iluminando por onde nós vamos ir. Queria destacar muito essa frase. Tá bom? Maravilhoso. Microfone aberto, obrigada por tudo. O pessoal que está aí no exterior, que teve a delicadeza de ficar nos 3 tempos. Obrigada, Sofia, por ter acordado, viu? Tchau, Sofia. Obrigada, Tchau, Clara. gente. Obrigada, Beijo, Alice. obrigada. E aí, obrigada a Beijo. todos vocês. A gente se vê segunda, se Deus quiser. Até Com semana que força vem. e com coragem, porque as flores vão chegar para nós. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau, Gabizinha. Fiquem com Deus. Boa tarde, boa semana, pessoal. Para Obrigada. todos nós. Boa tarde. Tchau. Tchau. Está gravado, Sandra? Tá gravado. Ótimo, porque eu perdi quase tudo. Tá Obrigada. gravado sim. Obrigada, Tchau, boa beijo. semana.